A pessoa chega lá, agora no começo do ano eu quero mudar, eu vou mudar tudo. É uma grande janela, uma boa oportunidade, mas ela vai tangenciando a mudança e não muda nunca. O ano que vem ela está tendo os mesmos desejos de perder peso, de melhorar no trabalho, de fazer isso, de fazer aquilo. Então uma coisa... Oba, galera! Estamos de volta no Gente a Mente, o podcast mais feel good do Brasil, versão 2021, uma delícia, graças a Deus. Estou aqui com meu pai, César de Moraes, eu sou o Lucas. Fala, pessoal! E vamos direto para as notícias, depois a gente vai pro... Bora, notícias! Você vai começar hoje? Eu vou começar hoje. Então bora, vamos lá. Teve um aumento de 50% nas ligações de WhatsApp do ano novo, entre 2020 e 2019. Justificado por quê? Sei lá, as pessoas queriam conversar pelo jeito. Todo mundo, mas teve né? algo tipo 1,4 bilhões de ligações do WhatsApp durante o Réveillon. Nossa, que massa. Que massa, né? Mas o pessoal tava longe, né? Os familiares estão todos querendo conversar, né? A gente não se todo mundo encontra. carente. Isso que tá Você rolando. pega a nossa... Pô, meus irmãos, a gente faz anos que a gente passa sempre, de alguma forma, juntos, ninguém, né? Daí você tem que ligar, você tem que mandar mensagem, né? Então, certamente por conta disso. Bom que o pessoal tá falando, né? Mas é bonito essa carência mundial. É bonito. É bonito ver. É um aquilo. carinho, é um amor rolando, né? De volta. Aquilo que eu sempre penso nisso. Eu acho que o grande sentido, uma das coisas boas é o sentido gregário das pessoas. Ficou muito claro, né? Gregário. A importância de estar junto com o outro. De agregação. A importância que sem o outro aglomeração. tem. Exato. A importância que o outro tem, né? Total. Na vida da gente, cara, uma das coisas piores que a gente viveu é não poder ver amigo, não poder ver família. Isso é complicado. Pois é, o amor está no ar. Eu de posso volta. falar, graças a Deus, a paz está voltando. Eu torço pra gente vacinar logo e acabar com isso aí, que ninguém aguenta mais. Se eu virar um jacaré, eu tô nem aí. Vira um jacaré feliz, podendo sair na rua, podendo, imagina que da hora ver meus amigos jacaré também, né? Muito massa, tomar uma pelo de jacaré. menos, se é pra ser jacaré, então pelo menos só um jacaré feliz pode sair da toca, porque tá difícil ficar na toca, né, o tempo inteiro. E posso falar, a gente tem a ideia de trazer coisas boas. Pô, mas não tem, né? Se você olhar, os jornais, se olhar, não tem. Começou bem. Não é difícil. É uma coisa... dificuldade de encontrar. Não é que não tem. Tem, mas eles não mostram. Porque quanto mais polêmico for, melhor mais like. É impressionante. Tinha um programa mas antes, tem. Eu não lembro o nome, mas ele só passava desgraça, assim. Só desgraça. Tá aparecendo tudo do jornal. Tá aparecendo Datena, isso. Linha Direta. Né? Tinha uns piores antes ainda. Mas polemizar, né? O cara... Gente, não tem uma notícia que você olhe... Tosco, né? De energia antiga do passado em cima da gente. Juro, é impressionante. Se a gente fizesse um canal pra falar de notícia ruim, a gente ia ter que... muito fácil. Todo dia tinha que lançar uns 3 episódios por dia. É muito fácil achar notícia ruim. Todas são, praticamente. Impressionante. Porque eles realmente perceberam... Porque a mídia tradicional tá caindo, né? Já era. Então eles estão morrendo, todas. A de TV, a de jornal, a de revista, estão mortas. E eles estão com o último suspiro, daí eles precisam de cada vez mais clickbait pra sobreviver no mundo da internet. É por isso que é. Mas se voltar, entendeu? Né? Os podcasts aí que estão surgindo dos jornais, né? Porque jornal impresso não tem mais. Né? Que jornal impresso? Eu tô falando da TV. A TV acabou. Isso jornal impresso. Eu atrasado aqui total. Não, eu entendo perfeitamente. Os caras não veem, não tem mais televisão. Eu vejo pelo Rafa. O Rafa não vê TV. Cara, o engraçado é que essa pandemia, os caras famosos tiveram que virar youtuber, saca? Sei. E colocar o webcam. E aprender, né? Você vê como eles são ruins. Eles são muito ruins sem a produção deles. É tipo assim... Oi, pessoal. Daí eles estão sempre atrás de uma biblioteca, assim. Daí eles não estão enquadrados direito, a cabeça fica pra cima. Tá tudo zoado, balanço de branco. É muito estranho. E daí aqueles programas de auditório que tem a risada de fundo, sabe? Não tenha mais a risada. Aí você percebe que as piadas não são tão boas assim. Não são tão engraçadas.
E daí eles começaram a entender que o mundo da internet é totalmente diferente, né? Porque você pega aquelas coisas de talk show, é tão antigo, é uma coisa de década de 40, sei lá. E é o mesmo cara sentado com o terno falando, né? E sempre alguém quer virar isso, né? Exato, não sei porque, história da Late Show, né? Aquela... Sua vez, fala a sua. Vamos enrolando. Olha só, eu vou até tomar um gole aqui, porque tá difícil de achar notícia boa. A minha nem é tão boa assim. Aliás, eu vou dar duas. Uma, a notícia que seria a original, e depois a outra que tem a ver com o nosso programa. A original é o seguinte: você sabe que ano que vem, 2021, tem um feriado a mais. Aliás, 2 a mais do que 2020. Yes! E tem 1 ponto facultativo a mais. 2020 teve 7 feriados e 2 pontos facultativos. 2021 nós vamos ter 9 feriados e 3 pontos facultativos. Yes! Agora, é bom ou é ruim? É bom, você tá louco? Não, mano, pode falar. Muita gente que trabalha com comércio, com isso não é bom. Não é pra todo mundo que é bom. Mas tá bom. Tem pra algumas pessoas é boa, certamente pra outras é ruim. Então eu resolvi mudar a notícia. Olha, eu acho que somando se é mais bom do que quem se ferra mais, eu acho que é melhor do que negativo, mais negativo. Pra gente, por exemplo, eu prefiro ter feriado. Mas olha, pra mim não muda nada. Você muda pouco, né, pro seu trabalho, mas pra comércio é ruim, pra serviços é ruim. E serviços em particular foi o pessoal que mais perdeu, né? O pessoal de serviço perdeu demais. O pessoal aí ligado a comércio também perdeu demais. Eles foram os que mais perderam, certamente. As empresas locais se ferraram bastante, que elas não têm a logística total da internet. Você vê a dificuldade que é. Essa é a minha boa, que é mais ou menos. Se não fosse o iFood, todos os restaurantes do mundo teriam quebrado essa pandemia. Pois é. Todos, ponto final. Até restaurantes muito tradicionais que não entravam no iFood, todos entraram, né? Ninguém tolerou. E aí surgiu uma outra tendência que eu tenho visto. Aí os restaurantes começaram a criar aplicativos próprios, né? De entrega e tal, que também está começando a surgir para tentar tirar isso, porque o iFood acabou tomando conta de tudo. Eu acho legal, porque dá uma interação melhor, é mais positivo, eu acho. E se o motoboy realmente for, né? Eu acho que tratado bem, né? Porque eles foram importantes, hein? A semana passada eu falei muito da minha área, do pessoal da área médica e tal, mas o pessoal, o motoboy aí, vou te falar, os caras foram guerreiros também aí, porque trabalharam bastante, né? E teve movimentos e tudo ao longo da pandemia, porque também foram aparentemente muito mal remunerados, mas eu não entendo nada disso. O pessoal da logística, eles são tratados tão mal para o quanto de valor eles não... Você lembra daquela crise dos caminhoneiros? Lembro. Não, eles têm poder de parar o Brasil, claro, é isso que é. Você sabe que essa semana eu pensei muito sobre isso, né? O brasileiro, a gente como povo, você reclama quando eu falo isso, né? Que você é complexo de vira-lata e tal, mas eu acho que a gente tem muito mais força, a gente tem que exercê-la mais, porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ter muitos problemas, porque eu acho que os últimos governos, independente de partido, estão tendo muita dificuldade. Né? Eu acho que sim. Você vê, eu tenho um monte de notícia, porque como eu pesquisei muito, eu posso falar uma notícia. Quer falar todas? Eu tenho mais uma notícia. Cangurus na Austrália, foi descoberto que cangurus têm a mesma expressão afetiva que pets. Cachorros, eles conseguem buscar o contato do ser humano em busca de questões que são afetivas. É a minha última notícia que saiu na CNN. Sério? Seríssimo. Eu gostei. Eu acho que para quem gosta de animais, assim, é uma notícia interessante. Mas posso falar minha notícia? Pode. A minha notícia é de um livro, saiu de uma colega que chama-se 7,5 lições, na realidade, sobre o cérebro. Não saiu ainda no Brasil, mas uma tradução livre é essa, mas é 7 Health Lessons About the Brain. Que legal. Né? Legal, né? Chama-se... Olha, mas é muito interessante. Eu tenho que completar a notícia. A autora chama-se Lisa Feldman Barré. Ela é professora em Boston. Lá. Ela é de Northeastern. Melhor você falar. Northeastern. Isso, ótimo. Ele é muito melhor. Você vê que ele já viveu lá. Eu tenho mais dificuldade. Mas olha só. Ela, além também, ela dá aula em Harvard. E ela dá lá em Massachusetts, numa outra universidade. Mas ela é 1%
dos pesquisadores do mundo mais citados no mundo. Ela está entre 1% daqueles mais citados. Que legal. E ela trabalha com padrões afetivos e comportamento, né? E olha que interessante o que ela diz. Ela diz assim: o nosso cérebro, ele já pré-determina uma determinada condição. Aí ela dá um exemplo. Água, você está com sede, né? Certo. Você está com sede, você toma água, né? Mata a sede imediatamente, né? Sabe quanto tempo leva para chegar na sua corrente sanguínea? Muito tempo. 20 minutos. Sério? Por que o cérebro, ele já te faz sentir como não tendo sede, né? Porque ele já sabe que vai rolar. Exatamente. Ele já sabe que naquele momento que você está ingerindo a água, logo depois vai acontecer isso. Então nós somos escravos do cérebro. Você viu aquele estudo que os caras fizeram com... A gente é 100% escravo do cérebro. Mas eu quero completar essa história. Né? Os caras dirigindo, eu não lembro, olha, eu não sei a veracidade disso 100%, mas eu lembro que foi mais ou menos verano. Eu não lembro, mas que de caras dirigindo teste, de piloto de teste, ver a reação. Sim. Eles perceberam que ele reagia ao obstáculo antes dele perceber que tinha um obstáculo. Mas é que nem esporte, é igualzinho. É outro exemplo. Ela fala do beisebol. A gente já citou isso no podcast da capoeira, né? Não dá tempo de pensar. Você o flow, você tem que estar dentro do fluxo da perna então, girando. Olha que interessante. Teoricamente, nosso cérebro já está pré-determinado. Bom, então as reações da gente são pré-determinadas. A gente não tem livre-arbítrio, né? Elas já estão determinadas. O que não é, evidentemente, correto. Aí talvez a grande dica, e que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, se o seu cérebro pré-determina, de fato aquela história de que o passado muda o futuro, você saber do passado você pode transformar o futuro, é plenamente verdadeiro. Porque se você muda as suas atitudes, você redefine o entendimento do cérebro. Dá pra entender? Entendi. Interessantíssimo, 100%. Né? Porque se ele for uma maquininha de hábito, claro, né? Se você muda o hábito, você muda totalmente tudo. A curto prazo, a longo prazo, como ele reage. Exato. Eu tinha uma frase de um cara, de um cara piloto de avião. Ele tava descendo assim rápido. É de um livro muito bom. Eu vou colocar o nome depois. Mas tipo assim, que ele percebeu que não ia conseguir descer, aterrissar, e ele puxou super sem fazer essa decisão na hora. Daí o cara falou assim: meu, como que você fez essa decisão tão rápido? Ele falou: meu, eu já fiz essa decisão 30 anos atrás. Tudo treinado, né? Entendeu? Por isso que treinado. É determinado, né? É determinante. Teve aquele filme, eu sou péssimo de nome, mas que o indivíduo, ele desceu, o piloto desceu, desceu em Nova York, né? Desceu no Rio, ali em Nova York. E é muito interessante, porque ele teve que tomar uma decisão muito rápida, que ele foi a julgamento, mesmo tendo salvado todo mundo. Eles colocaram ele num simuladores de avião para ver se ele foi julgado, se ele estava certo, dele, né? Exato. E ele consegue mostrar com todo o preparo, né, que ele tinha razão. Se ele tivesse feito um caminho diferente, ele tinha matado todo mundo. Isso é incrível, isso é sensacional. Você vê como a gente é melhor que máquina. E como a gente tem que treinar, né, também. Eu acho isso muito interessante. Isso tem a ver com aquilo que eu gostaria de falar. Aí depois nós vamos continuar? Não, primeiro tem o quadro Manda Ver, Sai Fora Bebê. Pessoal, manda pra mim no WhatsApp 19992198987. Vocês já sabem, manda aí pra mim. E manda mesmo, o pessoal tá mandando, tá sendo muito legal. Coisa, a gente responde, a gente manda conselho, coisa séria, coisa não séria, qualquer coisa. Ó, vamos lá. O Giovanni mandou pra gente, saca só. É mais profissional, a gente tá virando um RH praticamente. Eu acho que eles mandam por conta de você. Porque eu fiz psiquiatria e de administração, dá uma misturada, legal, né? A gente tem essa noção. Boa, né? Aí vamos ver. Pô, então, tô pensando em fazer um mestrado na facul que eu me formei, só porque eu já conheço lá. E aí, manda ver ou sai fora beber? O que você acha? Cara, eu tenho uma opinião. Sabe que eu tive vida universitária muitos anos da minha vida.
A gente, assim, de forma geral, se recomenda fazer após fora da universidade que você fez. É o que eu ia falar. Porque você conhece outras pessoas, você amplia seu network, você vê outras visões, né, daquela mesma questão, né? É mais fácil a pessoa fazer na faculdade que está, né? Você já conhece os professores, você tem mais facilidade de contato. A zona de conforto, total. Mas, de forma geral, quando possível, eu acho que vale a pena fazer fora, né? E ainda mais para frente, se puder fazer fora do país, eu ainda acho, aliás, acho também bastante interessante. É que tem um CD do Foo Fighters que cada música eles gravaram numa cidade. Eles falam que muda totalmente o padrão de criar a música desde o começo, porque o processo é diferente dependendo do ambiente que você tá. Então é total isso, porque as pessoas que trabalhavam com eles nas músicas eram diferentes, a vibe era diferente, o lugar era diferente, as ferramentas eram diferentes, é tudo diferente. E a gente, como pessoinhas, a gente tem... segue a cultura do lugar. Exato. E tem essas pequenas bolhas de conhecimento que acabam uma afetando a outra e daí fica todo mundo meio igual. Sabe que nem nas escolas, quando a gente tá no fundamental e cada escola tem uma cultura diferente, você fala, aquele cara é daquela escola, porque ele tem cara daquela escola. Você já sabe, né? Você sabe. É porque é exatamente isso, você fica um pouco preso ao lugar que você tá. Então, se você sai um pouco disso, muda totalmente a sua cabeça e você vai aprender mais, porque quanto mais fora da sua zona de conforto, mais você aprende. Mas é tão interessante, as escolas hoje muito novas, de crianças aí de 1ª, 4ª série, fazem isso já, né? Eles rodiziam as classes, eles misturam todo mundo. Eu odiava isso. Todo mundo odeia, os pais odeiam, as crianças odeiam. Tirar os meus amigos mas parece ser relevante, né? E na universidade, eu tive muito essa vivência. A universidade, pelo menos a medicina, ela cria escolas, formas de pensar. Né? A gente tem uma forma que é dada pelo grupo de professores ao longo dos anos. E as escolas são diferentes, formas de pensar diferentes, de se ver determinadas situações problema, seja na medicina, na administração, na economia, eu imagino que seja tudo igual. Então eu acho que é legal, eu acho que são vivências diferentes e viver situações diferentes é sempre bom. E outra, aventura, né? Aventura, sim. Total. É tão bom, né? Não é legal. Conhecer gente nova, lugares novos. Pra faculdade, tudo igual. Aquela cidade fantasma lá, sem ninguém que você conhece. Eu gosto muito da sensação daquela um frio na barriga, do novo. Isso é muito bom. Sai fora beber. Sai fora beber total. 100%. Se puder, sai fora beber, sai fora do país, vai estudar longe, porque é muito bom. Não por causa do país, o país é bom, mas por conta da sua formação. Beleza. Nós somos a gente e a mente. Também aquela história, né? Que história que você tá falando? Todo mundo aprende, é só uma questão de tempo, não tem como, velho. Sua vez, pai. Começa aí o tema. Pô, já tá valendo? Você já tá falando do tema, questão de aprendizado, né? Então. Se a gente não pudesse mudar, a gente não ia poder aprender, certo? Acabou? Vamos dormir? Vamos dormir? Vamos embora. Nada, eu vou precisar de muito mais tempo. Eu comecei o tema falando com o Lucas assim, Lucas, eu preciso de tempo. Vamos fazer uns 3, 4 programas com esse tema. Eu acho que é o tema mais contemporâneo da psicologia social. Eu acho que é um tema que é muito discutido do ponto de vista meio de autoajuda, que é ruim, né? É fácil de virar coach, fácil, né? Rapidão. Né? E eu acho que é um tema também que todo mundo está pensando na mudança do ano, né? Que é como mudar sua atitude, né, frente à vida. Mudanças de atitude, seja aonde for. Na forma de comer para quem está obeso, na forma de se relacionar para quem está com poucos amigos, na forma de melhorar na escola, na forma de melhorar suas relações de trabalho, né? São várias formas, né? Nesse sentido. E eu acho que é um grande tema. E quando eu estava pensando nisso, eu pensei assim, poxa, é o primeiro programa aí, né? Tá acabando o ano que a gente vai estar fazendo aí de ano novo. E é esse momento, né? E é um momento que a gente também vive, né? A gente tá mudando de estúdio, vai mudar tanta coisa, a gente quer ir pensando o tempo inteiro. E aí eu refleti algo sobre a minha própria profissão, que assim, eu lido fundamentalmente com isso, né?
Eu, como psiquiatra, eu lido fundamentalmente com pessoas que chegam a mim no dia a dia querendo mudar algo. Seja patológico, seja emocional, seja... porque algo geralmente não vai bem, né? E aí, uma coisa já de cara da gente refletir, né? Por que a gente quer mudar, né? Mas até antes disso, a gente pensar assim... A gente muda? Eu tinha perguntado isso pra você lá fora, né? O ser humano muda? A gente muda mais ou menos, eu acho. Minha teoria é que a gente vai ficando cada vez mais a gente mesmo, só que a gente não pode deixar de ser a gente mesmo. Então a gente não tem tanto controle assim, só um pouquinho. Mas a gente tem. Mas a gente tem razão. Isso é importante. Eu admiro, sabe que eu admiro muito você, assim, eu acho que você tem uma cultura geral incrível. Porque você fala de umas coisas aqui que até me surpreende. Esse cara fala, tira umas coisas do arco da velha. Mas olha que interessante. Eu sou psiquiatra de criança. Porra, mudança faz parte da nossa vida. Sabe uma das grandes questões já de cara? A forma da gente ser não é estável, né? Não é estável. Pelo menos por muito tempo, enquanto a gente desenvolve as nossas características de personalidade, ué. Não é? Então. Quando você é adolescente, você pensa de um jeito, talvez um ano depois você pense do outro. Né? Quando você é criança, você 100%. vive... O tempo inteiro a gente vive mudança. Você pega meus posts do Orkut, 2013, eu falo, Exato. Exatamente. Que isso, gente? Eu pego as minhas teses, eu olho assim e falo, nossa, eu que escrevi essa monte de bobagem. Isso que eu tô falando da Dilma. Que eu tô falando? Que eu tô... Deixa... Ai, meu Deus do céu. Deixa o passado no passado, viu? Isso é muito interessante, né? Mas se a gente vai passando o tempo, né? A gente vai estruturando um jeito, né? A gente vai se estruturando, né? A gente cria um jeito, a personalidade vai se estruturando. Aí eu acho mais difícil mudar. Os hábitos, né? Vão se criando e fortalecendo com o tempo. Eles vão ficando mais resistíveis. Pra bom ou pra ruim, né? Pra bom ou pra ruim. Eu gosto muito de trabalhar com crianças exatamente porque eu pego um indivíduo que ele tá nesse processo de transformação. É mais fácil. É como eu trabalhar com argila. É mais maleável. Sabe? Aquela maleabilidade. Neuroplasticidade. Exato. Eu acho que o adulto... No pico. Exato. Eu acho que o adulto trabalha... quem trabalha com saúde mental de adulto, ele trabalha com algo já mais... duro, né? Aquela argila seca, né? E que pode quebrar a qualquer momento. Ele não tem muito, né? Mais complicado. Os comunistas, né? Que comunistas? Os comunistas. E essa época do ano, uma coisa... a gente... pensa muito em mudança, né? Eu acho que é um grande tema. Eu acho que é um tema que dá pra falar disso muito, porque é a grande característica do ser humano, né? Porque posso viajar na maionese? Deve. Eu adoro as suas viagens na maionese. Eu não sei nem se isso é uma lei biológica ou se é uma lei física de questão de transformação, de passagem do tempo temporal mesmo. Porque se tudo fosse estático, não ia existir nada, não ia existir reação química, não ia existir nada. Porque olha só, andando, em questão newtoniana mesmo, de uma bolinha andando no espaço. A realidade nunca é igual, né? Ela nunca é igual. Mas se fosse igual, qual que seria a graça? A gente viria num mundo 2D. Exato. 3D, no caso, que os caras falam que o tempo é o 4D. E lembra aquela história, né? História, tudo bem. Como as pessoas andam sofrendo pela repetição, né? Tá tudo igual, o tédio, a rotina do tédio. Né? De alguma forma, todo mundo, em algum momento, clama por mudança. E nada é tão mais... nenhum momento de um ano é tão mais relevante que a virada do ano, né? Todo mundo vai mudar. Deixa eu só voltar aqui 2 segundos. Tá bom, beleza. De volta, pronto, pode falar. Então, a gente... Olha só que interessante. Então, nesse momento... É um momento que, por essa questão de talvez algo muito sábio, né? Dividir o tempo por anos, a gente sempre faz votos de mudança, né? Eu vou comer melhor, eu vou ter menos peso, eu vou malhar, eu vou lidar com a minha economia, eu vou ver mais meus irmãos, né? A gente vive isso no dia a dia. Mas, por outro lado, a gente tem... Eu sempre pensei em algo, mas depois que isso se estrutura... é muito mais difícil mudar. Por isso que a personalidade está construída. A gente age frente às coisas de uma certa forma. E mudar a atitude já é algo muito mais complicado, né? Então, a gente tem janelas de oportunidade.
Eu acho que o ano novo é uma janela. Porque assim, poxa, é um recomeço. Uma década nova, né? Se a gente ignorar o ano passado. Exato. Tudo isso que a gente viveu, né? Se passar, então... Olha que interessante. É uma pergunta, Lu. Você é tão bom nessas coisas. Por que a gente muda? O que motiva a mudar? Né? Veja o seguinte, a gente tem uma necessidade externa que muitas vezes, ou interna. O nosso corpo muda enquanto eu sou criança. Os meus pais mudam. As células, né? O DNA liga em alguns momentos. A gente tem um reloginho na cabeça, né? Real, um reloginho biológico. A gente muda internamente, né? A gente amadurece, a gente muda biologicamente. Eu acho tão maluco que a gente tem esse reloginho interno de anos. Total. Que do nada a menina menstrua, né? Ela é mulher. Mas como que sabe? Como que sabe? Não faz sentido nenhum. Garoto, o ciclo da menstruação é uma coisa mágica, meu. Você pega assim o mensal subindo, muda com a lua. Daí se você tiver com várias mulheres no mesmo recinto, elas meio que entram em... Incrível. Entram em... Como chama? Do que se diz em sincronia? Sincronia? Assim? Como assim? Não faz sentido nenhum, mas... Uma coisa aprende muito cedo na medicina. Aliás, a gente aprende o dia a dia e me faz acreditar mais em Deus. Porque, assim, o corpo é muito inteligente, muito mais do que a gente. E o relógio? Quando você começa a acordar das 7h30 todo dia, daí do nada você não precisa mais de alarme. O seu corpo tá pensando o tempo inteiro? Lisa Feldman Barreto. Tem um cronômetro ali? É óbvio. A história que a gente começou o nosso papo, ele já está predeterminado. Você vai se predeterminando. Algumas atitudes que se tomam, que o corpo tem que ter umas ações que são prévias. Isso aqui. Exato, porque você não vai ter tanto tempo, tem que ser prévio. Olha só que interessante, né? Só que a gente vai desenvolvendo, a gente amadurece, a gente estrutura a personalidade, a gente cria estabilidade. Quando a gente é novo, a gente tem sonhos. Nada pior eu vejo na psiquiatria, em matéria de saúde mental emocional, do que seu sonho tá aqui, você tá aqui. Você está absolutamente distante daquilo que você, de alguma forma, desejou. É a grande questão da mudança. Eu poderia dizer para você que a gente muda por 3 fatores. A gente muda por necessidade, né? A gente muda por opção. A gente muda por oportunidade. Mas muda de mudar mesmo. Aí é a questão. Ou não? Exato. Porque uma mudança de atitude requer uma mudança de crenças. Sei. Requer mudanças de comportamento. Quantas vezes a gente não repetiu aqui, ou eu repeti aqui dizendo assim: todo mundo quer mudar, mas todos continuam fazendo a mesma coisa. É matemático. Ninguém usando as mesmas coisas vai chegar a resultados diferentes. São iguais. É uma grande questão. A primeira a gente muda a qualquer hora? Não. Eu falo como adulto, já estruturado. Não. A gente tem janelas de oportunidade de mudança. Que a gente tem que manter, né? Se você falhar nessas janelas e não mudar, você talvez leve 10, 20, 30 anos para reencontrar essa janela. E talvez viva essas questões de mudança por todo esse tempo. Eu vivo isso todo dia. A pessoa chega lá, agora no começo do ano eu quero mudar. Eu vou mudar tudo. É uma grande janela, uma boa oportunidade. Mas ela vai tangenciando a mudança e não muda nunca. O ano que vem, ela está tendo os mesmos desejos de perder peso, de melhorar no trabalho, de fazer isso, de fazer aquilo. Então, uma coisa para mim muito clara é: a gente muda. Porque o nosso comportamento ele não é estável. Quando ele se torna mais estável na vida adulta, a gente tem necessidades de mudança, seja por opção, por necessidade, seja mesmo por uma oportunidade que surge. Só que em muitos momentos isso não gera uma mudança real, né? Não gera uma mudança no meu sistema de crenças, né? Pega peso. Nada. Aliás, eu vou falar sobre mudança um dado muito relevante. As mudanças são lentas. São lentas. Não acredite em mudanças radicais da noite para o dia. Ninguém muda assim, de forma extremamente radical.
Talvez não que nem o Hulk do Cobra Kai, que de repente colocou um moicano e mudou a personalidade. Olha só, talvez fatos extremamente traumáticos. Talvez fatos ambientais extremamente relevantes dentro daquele sistema de crença mude. Eu acho que não precisa ser necessariamente traumático. Eu acho que pode ser uma emoção muito forte. Exato. Muito intenso. Entendeu? Exato. Que nem a gente falando do Cris lá da terapia com psicodélicos. É uma emoção muito forte. A vivência mística é uma emoção muito intensa. Muito, né? Porque precisa de ter o evento místico para mudar no psicodélico. Então, é realmente a emoção que traz a mudança. E sabe uma coisa muito interessante? Não a cabeça. Eu acho que o que te motiva a mudar é uma grande questão. Já dá uma outra dica sobre mudar. Olhe para o seu passado. Sim. Olhe para os seus desejos mais profundos da infância. Olhe para aquilo que você sempre quis ser. Sempre quis se tornar. Lá está a sua motivação. Dizem que a gente vive mesmo até 5 anos, o resto é repetição, tá? A gente repete as mesmas relações objetais, mas olha só, volte lá. Não, deixa pra lá, isso é mais complexo. Viaja. Eu viajo, você acha que só você pode viajar? Também. Olha só. Os psicólogos estudados também, né? Sim, sem dúvida. São os melhores. São os que perguntam, são os que questionam e vão buscar essas respostas. Olha só que interessante. A gente tem que buscar isso em algum lugar, né? Porque uma das coisas que se faz mudar por necessidade talvez seja a pior forma de mudança. Porque ela te infringe uma mudança rápida. Você tem que mudar rápido. As mudanças não são rápidas, de forma geral. É difícil você conseguir o caminho do cérebro se recriar, Exato. né? É difícil, bruscamente. Você falou de neuroplasticidade, né? Exato. O nosso cérebro é plástico até um tempo. Ele vai envelhecendo como tudo, né? Vai ficando duro. Eu te contei a história dos caras que pulavam o muro na antiguidade. Eles precisavam pular o muro. Lembra aquela época da década de 20 que todo mundo tinha um chapéu? Você lembra dessa época? Na década de 20 todo mundo tinha chapéu. Sim, pra pular grade, pular muro, eles jogavam o chapéu primeiro. Sei. Porque daí eles tinham que pular. Entendeu? Exato. A outra é fatores motivacionais. Essa é a questão. Essas estratégias motivacionais. Isso. Que vale a pena. Porque a mudança ela tem um componente afetivo e cognitivo. Mas tem um componente estratégico. Claro, que é da cognição. Sabe quanto a pessoa tenta mudar? Se eu pegar essas 3 características da possibilidade de mudar, todas elas recaem sobre uma única condição. Assim, é quando há uma dissonância entre aquilo que você sente afetivamente e aquilo que você reconhece cognitivamente. Isso aqui. Você entendeu? O seu eu interior não bate com o eu exterior. Exato. Você tem que se tornar o eu afetivo exterior. Não bate com aquilo que você faz cognitivamente. Quando o cara joga o chapéu pro outro lado, ele não dá mais vazão à emoção. Acabou. Eu tenho que mudar. Tá lá, senão eu perdi. Acabou. Né? Mas sempre que a sua emoção não bater claramente com aquilo que você vê cognitivamente, dentro daquilo que você deseja, aquilo gera conflito. Ali, de forma geral, você vai viver uma crise e você vai viver uma possibilidade de mudança. Isso é muito, muito, muito interessante. Essa coisa eu acho isso muito relevante do chapéu. Tinha uma tática militar quando o exército não estava muito motivado, quando eles geralmente estavam perdendo a guerra, onde os chefes falavam assim: onde a gente pode se encurralar para ninguém fugir. Entendeu? Então eles realmente colocavam o exército num canto onde para trás é um precipício, entendeu? Porque daí você tem que sair na guerra, na treta. É a mudança por necessidade. Por necessidade, né? É muito forte também essa questão emocional. Claro, mas a chance de sair de lá vivo é muito baixa, viu? É baixa, o cara tá eu tô falando como tática. Não, exato, como tática. Não e o cara te obriga a lutar. Na felicidade dos espartanos. Eu não tô pensando nisso. Exatamente. Eu tô pensando na realmente fazer a mudança. É um grande exemplo. Tem várias... Se tem uma coisa de frases assim, dessas de autoajuda, é sobre mudar, né?
Não, tem 1 milhão que eu posso falar aqui. Fácil, né? Carpe diem. Não, esquece. O Buda tem um ensinamento. Ele tem uma história que ele diz assim: você tá descendo uma rua e toma uma flechada. É ruim? É ruim. É ruim. Aí você desce aquela mesma rua e toma de novo uma flechada. É ruim, é ruim. É pior. Aí eu pego um outro ensinamento para falar do ensinamento do Buda. Pensa o seguinte: sofrer dor não é uma opção, né? Sofrimento é uma opção. Se você... A flechada é quase como uma realidade. Se você vivenciou algo muito ruim, né? Você tem que aprender de alguma forma com aquilo. Senão, você vai estar vivendo de novo as mesmas coisas. Um exemplo simples: a mulher namora um alcoolista e reclama. Passa um tempo, ela separa, ela casa com outro alcoolista. Passa um tempo, ela casa de novo com outro alcoolista. Ela decidiu namorar alcoolistas aos 5 anos de idade. Olha aí como você aprende rápido. Exato, ela repete as relações objetais. Sem ter claramente, né, uma mudança que deve ser no sistema de crença e deve ser claramente também no seu comportamento. E elas têm que se juntar. Se você não conseguir viver isso, a probabilidade de você mudar é muito pequena. É por isso que é muito fácil pensar racionalmente: bom, amanhã eu vou parar de fumar. Isso aqui. Né? Até você chegar ao amanhã e você sentir a vontade de fumar. E você ter que lidar com aquilo afetivamente, né? É muito mais complicado. Eu lembro o livro do hábito que eu li há uns 2 anos atrás. Ele fala dos triggers, né? Que todo hábito tem algo que tem o gatilho que o cria, que determina, né? Que começa o primeiro neurônio que pega o caminho que faz o hábito, entendeu? É sempre alguma coisinha ali. Então, dependendo do... Por isso que vício em droga, geralmente você muda a pessoa de ambiente, melhora, porque ou não tem o trigger de algum momento, alguma coisa ali que cria um negócio, a necessidade. Então essa é uma das táticas, é ver o que faz você ter o hábito ruim, né? E às vezes trocar esse trigger por algo positivo, talvez. Claro. Porque as opções também determinam a vida, né? Uma vez eu falei assim: a gente envelhece como vive. Aí eu tava revendo comentários, um indivíduo comentou assim: mas como assim? Como assim? É muito simples. As opções que você tem muito precocemente vão determinar a sua vida. E vocês vão ver que quanto mais velho você ficar, mais isso vai ser verdadeiro. E opções que às vezes você nem imagina que foram feitas lá atrás, há muito tempo. As mudanças, elas são determinadas por essas questões. E a gente deve mudar. Em busca de quê? Em busca daquilo que você quer. Em busca daquilo que você deseja. Qual que é o grande sentido da felicidade? Onde está a felicidade? Que não seja naquilo que a gente deseja. Ir atrás do objetivo, né? Como onde está o maior dos problemas? Qual é o maior problema do mundo? Ir atrás do objetivo. O nosso. Olha, meu. O seu. Que real, né? Claro. O maior problema do mundo é o nosso. Pode estar acontecendo o que for. Vídeo a pandemia. Ninguém tá nem aí pro outro, cara. Eu só tô aí preocupado porque eu tenho que sair hoje à noite, porque eu tenho que encontrar não sei quem. E a guerra na Síria? Que chato. Chato. Não, mas e aí, o que a gente vai almoçar? Foda-se. Não é? Isso. É concretamente assim. Concretamente. E aí, a gente pensa assim, né? A gente fala tanto aqui de mudança, de mudar o mundo, né? É muito interessante tudo isso que a gente está vivendo. Talvez poucas lições a gente aprendeu com isso que a gente está vivendo, né? Mas uma delas é a capacidade que o ser humano tem de superação. A segunda é a capacidade que a gente tem de mudar. É possível mudar. Todo mundo tolerou. Essa é a primeira coisa que a gente sabia. Mesmo que seja por necessidade. É possível mudar. Totalmente. A gente tem que crer. Talvez uma segunda grande questão é creia. Creia na possibilidade de mudança. Você tem que crer. Você tem que ser esperançoso. Crer, você está falando questão de fé. De fé. No sentido de você pensar de forma positiva e saber que só tem um caminho. Você tentar. Não tem mais outro caminho. A garra, né? Entrar no seu tentar, eu com garra. Claro, seu eu corajoso. Né? Você não muda pelos outros. Se você pegar questões ligadas aos outros, você vai ver que, veja,
tem algumas dicas que valem assim, para pessoas no convívio da família. Por exemplo, eu vejo muito com filhos. A gente quer que o filho mude disso e daquilo. Pressão para mudar não leva a nada, a lugar nenhum. Ninguém muda rápido, ninguém muda sob pressão. A não ser que seja uma necessidade absurda, né? Que é tudo isso que a gente já discutiu. Segunda, as ideias têm que vir da gente mesmo. Não adianta partir do outro. Não adianta eu dizer para você, Lu, que você deve agir assim, assim, assado, se você não descobrir isso. Se aquilo não for relevante para você, como não adianta você me dizer, pai, você tem que agir assim, 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 assado, se eu afetivamente não sentir. Uma das coisas que eu lembro da aula de RH, sim, uma das poucas coisas, é que o incentivo é exterior, mas a motivação é interna. Total, então não tem como, né? Aquela piada lá que o paciente tem que querer mudar para mudar. É muito interessante a coisa, né? Eu falo para os pais, a gente já falou tanto também, a motivação é determinante, mas você se vê motivado a partir da forma mais geral. Eu poderia dizer que você se vê motivado pelas coisas que te fazem sentir bem. Né? Então, por um pai motivar alguém, ou por um amigo motivar outro amigo, não adianta falar das coisas que ele faz errado. Ninguém se vê motivado, fundamentalmente por isso. A gente se vê motivado por algo que a gente percebe de ruim, mas que a gente sabe que a gente consegue mudar a partir dos exemplos que a gente tem, das coisas boas que a gente já fez. Né? Isso 100%. Claro, é muito evidente. Eu não sei porque as pessoas não fazem, porque não fazem, viu? Ninguém Sabe por que faz. não faz? Porque tem uma coisa clara na saúde mental, assim, a gente é atraído pelo próprio desejo. Eu quero tanto, Lucas, que você mude, que eu ponho as mãos pelos pés. Exijo mudanças que você não vai conseguir fazer sem que você tenha preparo emocional para fazer. E depois eu ainda brigo com você porque você não conseguiu fazer. Eu detonei a sua autoestima. Certamente você não vai mudar. Planta capim, colhe capim. É aquela coisa de que tem que aceitar o outro por quem ele é, né? Mas olha, isso vale em tudo, Lu. Vale no trabalho. Nas relações de trabalho, mas foda que se a gente aceitar a gente como a gente não se mexe. Você sabe como o índio faz? Isso não é verdade. Não, porque... Sim. Não, vai chegar um momento que você vai ver o seguinte. Olha, pensa o seguinte. Por que a gente muda, né? Quando há uma dissociação das coisas. Certo. Veja, isso certamente em algum momento você vai viver. Certamente. É o adolescente que não cuida do quarto ou não toma banho até ele encontrar a primeira namorada. Certamente. A gente tá com muito tempo aí? Não muito. Não muito. Nós vamos ter que parar. Vamos continuar semana que vem. Vamos. Eu quero falar uma coisa disso tudo, que eu acho muito... uma coisa do Gandhi. O Gandhi diz assim: a nossa maior mentira é acreditar que a gente vai mudar o mundo sem mudar a gente mesmo. Qualquer processo de mudança se dá dentro de você. E se dá a partir da sua própria motivação. Mas a gente, eu falei pra você que eu precisava de uns 10 programas. Não, mas a gente continua semana que vem. Mas o que faz sentido isso do Gandhi é que o ponto focal energético é o seu centro real físico. Sim. Então como que você vai continuar, sendo que a gente, pensa a gente como uma bolinha, e daí o resto é uma circunferência através da gente, né? Que a gente parece que o mundo é 360 e que só a gente existe, mas não é. Mas como que a gente vai pegar o exterior, sendo que a energia de mudança está no centro? Como que vai trocar o de fora sem o de dentro? Você tem que transbordar o de dentro para cair, começar a cair, jorrar no resto, entendeu? Exato. É a única chance que a gente tem. E é tão interessante, né? Porque às vezes, só para encerrar e deixar até um mote já para outro programa assim, muitas vezes a gente vê isso. A gente identifica isso, mas a gente não muda. Não muda, né? Por quê, né? Então tá aí, para outro programa a gente discutir. Por quê? Por que a gente, mesmo identificando racionalmente, a gente não consegue mudar? A gente vai dar muitas dicas, mas dicas pautadas em questões que são realmente muito de vivência minha, mas muito de vivência de tudo aquilo que a ciência demonstra. Espero que ajude.
Beleza, show de bola. É isso aí. Galera, se inscreve. Quem não for inscrito vai largar a academia em fevereiro, vai ser feio. Então se inscreve. De qualquer coisa, essa maldição aí, entendeu?